Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, nosso boletim especial para trazer um alerta de fato para você que é produtor, que está se preparando aí ou já está plantando a sua lavoura, seja de soja, seja de milho, seja até de algodão. A gente tem um alerta que é trazido aí a partir de uma pesquisa realizada pela Spark. A gente vai saber mais detalhes dessa pesquisa e quem traz para a gente mais informações é o Sérgio Catalano. O Sérgio é gerente de portfólio de inseticidas lá da FMC. E a pesquisa foi feita com quase 3.800 agricultores de todo o Brasil e uma constatação muito importante que foi a presença e os prejuízos aumentando aí em função da ação da lagarta Spodoptera. Isso na lavoura de soja, inclusive. Seja bem-vindo, viu, Sérgio? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais do que está acontecendo em todo o Brasil. Conta pra gente a motivação dessa pesquisa e ajuda a gente a entender o que de fato essa pesquisa trouxe de informação aí do produtor e para o produtor também, afinal de contas, é uma forma dele entender o que está acontecendo e se prevenir, né, dos acontecimentos aí. Como é que está essa situação da Spodoptera aí pelas lavouras do Brasil? Exatamente, Alexander. Então, bom dia a você, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de trazer esse tema que é tão importante para a nossa agricultura, trazer conscientização, trazer prevenção, para que a gente possa evitar aí ao máximo os danos causados. Então, essa pesquisa, ela ocorre anualmente, é uma pesquisa feita pelo Instituto Spark, que entrevista cerca de 3.800 produtores em todo o Brasil. Então eles entrevistam todos os perfis para ter uma amostra bem representativa do que é a nossa produção de soja no Brasil. E a gente sabe que a Spodoptera, a gente já vinha acompanhando que a Spodoptera estava se tornando um problema maior na soja, né? Ela já é um velho conhecido aí no milho, no algodão e em tantas outras culturas. E na soja, ela era tida como a segunda espécie, o segundo gênero, né, de lagartas em importância. E quando a gente viu o resultado da safra 2021, a gente viu muito claramente um aumento bastante expressivo da importância dessa praga nas culturas de soja. Então a FMC, vendo essa tendência, decidiu fazer uma semana inteira dedicada a informar, a conscientizar sobre essa praga, né, sobre a Spodoptera, para que o produtor ele esteja preparado para enfrentar esse problema, né? Então a gente sabe que como qualquer problema na agricultura, o momento de controle ele é muito importante para que você tenha sucesso nessa ação, né? Então, se ele está preparado e está monitorando a lavoura e detecta o problema e entra no momento certo, ele vai ter bastante sucesso. Muito bem. Se ele tiver isso como uma surpresa, então aí a gente precisa aliar uma série de questões, né? Primeiro definir a estratégia de controle, depois tem toda uma questão de clima, é uma época bastante chuvosa, né? Então, se ele não estiver preparado para entrar e controlar essa praga, isso pode ser um pouco mais complicado, né? Desse ponto de vista, da logística de chegar ao produto, do pulverizador, da condição ideal de aplicar. Então, a nossa intenção aqui é, de fato, trazer conhecimento para o agricultor, para que ele esteja bem preparado aí. Muito bem. Vamos aos detalhes da pesquisa, Sérgio. Quando a gente fala de um aumento, como é que esse aumento foi detectado, enfim, e como é que a pesquisa trouxe esses números para vocês? Tá certo. Então, a gente vê na pesquisa uma tendência de aumento
do uso de produtos para controle de lagarta na soja. Esse é o primeiro dado, né? Então, a gente passou por uma fase de diminuição no uso de produtos para lagarta, muito em função da introdução da tecnologia BT. Uhum. Essa adoção voltou a crescer já há alguns anos, né? Hoje a gente tem aí aproximadamente 70% da área de soja do Brasil faz pelo menos uma aplicação, e quando a gente olha em média, são 2,3 aplicações em todo o Brasil. Então, isso mostra que o problema lagarta, ele já é um velho conhecido do agricultor, ele continua lá, e para isso ele está tomando essas medidas de controle, né? O que chamou bastante a nossa atenção foi justamente uma inversão na importância das espécies, né? Então, até a safra 19-20, as lagartas, as Chrysodeixes, ainda eram as lagartas mais importantes. Quando a gente olha a pesquisa, a gente sabe qual é o alvo que o agricultor usou qual alvo ele quis controlar Uhum. naquela aplicação, né? E na safra 20-21, houve uma forte inversão da importância de Spodoptera, que passou a ser, de longe, o gênero de lagartas mais importante, né? Acho que é importante a gente falar aqui, existem 3 espécies de Spodopteras, né? A Spodoptera frugiperda, a Spodoptera cosmioides e a Spodoptera eridânea. Então, a gente fez esse agrupamento, mas, de fato, quando a gente olha a média do Brasil, Spodoptera é o principal gênero de lagartas controlada na soja, né? E a gente sabe também da importância dela no milho, no algodão e em tantas outras culturas, né? Se a gente pegar culturas irrigadas, tomate, feijão, a Spodoptera, infelizmente, ela tá bastante adaptada ao nosso sistema de produção. É uma praga que tem uma diversidade genética muito grande, então ela tem essa característica de se adaptar muito rapidamente, e por isso a nossa intenção aí de fazer essa semana, dedicar essa semana ao conhecimento e conscientização do produtor. Tem alguma explicação por que a Spodoptera passou a ser a lagarta mais atuante, digamos assim, nas lavouras, principalmente na soja, Sérgio? Uma das possíveis explicações, né, Alexander, a gente precisaria de mais dados cientificamente comprovados para realmente afirmar isso. Mas uma das hipóteses, e de fato a que eu mais acredito, que essa lagarta, esse gênero de lagartas, ele não é controlado pela biotecnologia que está hoje na soja, né? Então, o que aconteceu? A gente teve uma diminuição muito grande da pressão tanto da Chrysodeixes, as próprias helicoverpas, né, que foram muito bem resolvidas com a questão da soja BT, e nesse ambiente a Spodoptera ela acabou se desenvolvendo e como eu falei, ela é uma praga que transita muito bem no sistema, né? Então, com um aumento de áreas de milho safrinha, algodão também cresceu bastante nas últimas safras, né? Então, ela está se adaptando muito bem ao sistema e está predominando por essa questão que a gente vai precisar, de fato, voltar a monitorar a lavoura para poder controlar ela com sucesso. E ela está presente nas diferentes áreas ou ela está concentrada em alguma região específica do Brasil, Sérgio? Isso chamou bastante a nossa atenção também, vamos dizer, a dispersão que ela tomou nesses anos aí, que de fato a gente teve uma confirmação forte na safra 2021. Principal estado, se a gente pegar o principal estado onde o problema aparece, é Mato Grosso, né, até pela área de soja plantada, mas curiosamente o segundo estado é o Rio Grande do Sul. Então isso mostra que de fato ela tá presente de norte a sul, ou de centro a sul, né? Mas no norte também, se a gente pegar Tocantins, Maranhão, Piauí.
uma praga que realmente está presente em todo o Brasil, e causa bastante dor de cabeça, né, Alexander? E o fato dela ser uma praga presente no sistema de produção brasileiro, Exatamente. isso dificulta mais as ações, o monitoramento, enfim. O que o produtor pode fazer para tentar evitar os prejuízos, principalmente, né, Sérgio? Aquilo que a gente comentou sobre monitoramento, isso vai valer sempre e para qualquer cultura, né? A gente tem áreas que têm mais tradição, eu diria, o histórico mostra, né, que se não forem feitas medidas até antes do plantio, o problema pode ser bastante sério com essa espécie, né? Então, ele sabendo da existência da praga, se a praga já está presente na área, pode até fazer o uso de um produto na dessecação, um inseticida na dessecação, né, um inseticida específico para lagartas na dessecação, que ele vai ter um resultado excelente. Mas isso não, eu diria que não evita a questão do constante monitoramento, né? Outro ponto importante que pode ser usado aí, tratamento de sementes, né? Tratamento de sementes com produtos que de fato controlem bem essas pragas. Com isso você evita o aparecimento aí da lagarta na fase inicial da lavoura. Agora, Ex e quando você detecta já a presença da lagarta na sua lavoura, qual que é o potencial de prejuízo dela e nesse caso o que fazer, Sérgio? a gente sempre preconiza que, uma vez detectada a praga na lavoura, consultar um engenheiro agrônomo, né, Alexander? Isso é importante para que a estratégia de controle seja bem definida para aquele momento, para aquela situação e para aquela praga, né? Então, existem opções químicas, existem opções biológicas obviamente, dependendo da situação, vai se precisar de um produto mais especialista, né? Normalmente as spodópteras vão demandar isso, vão demandar um produto especialista para controlar. Ela não é uma lagarta tão simples, né? Existem produtos que controlam muito bem, mas ela precisa de um especialista aí para controlar. Então, uma vez consultando um engenheiro agrônomo, lógico, vai ser definida essa estratégia de controle. Alternativas, como eu disse, existem algumas, né? E se a gente pensar em alternativas químicas, isso vai ser resolvido com uma aplicação, né? E como eu disse, cada situação vai demandar um produto mais específico para aquele fim. Muito bem. E a FMC tem esse produto específico aí para o controle? Isso, a FMC tem algumas soluções para lagartas, e a gente tem um produto que é o nosso carro-chefe, e falando de Spodoptera, ele é inclusive um especialista em Spodoptera, e esse produto é o Premium, né? O Premium é um inseticida bastante moderno, ele atua num sítio bem específico de lagartas, né? E por isso ele é um produto extremamente seletivo a outros inimigos naturais. Ele é um produto sistêmico, né? Isso significa que ele vai proteger. A gente vai ter, em muitos casos, aí, a soja num crescimento, movimento de crescimento acelerado, então ele vai proteger também as novas estruturas. E ele é um produto que tem um período de proteção bastante estendido, né? Então, o agricultor que faz uso dessa ferramenta, ele está resolvendo aquela situação momentânea, mas ele também está se prevenindo para alguns dias aí de período de proteção para qualquer nova chegada de adultos, né? Lembrando que o adulto da lagarta é uma mariposa, né? E ela migra de área para área. Então, por isso que a gente fala assim da importância de monitorar, mas ter um produto que te protege por mais tempo também te dá essa vantagem de saber que você está ali
protegido por aquele período. Muito bem, então vamos lá, vamos relembrar. A dessecação, o primeiro ponto, antes do plantio ali, o tratamento de Exato. sementes, que é fundamental, e o monitoramento. A partir de Exato. que momento eu entro com o meu controle químico, por exemplo? Tá certo. Então, o nível de controle preconizado pela Embrapa, a gente volta no método, né? Então, vamos falar de dois diferentes métodos aí. Aquele mais simples, que é o pano de batida, né? 1 metro de pano, chacoalha as plantas, conta o número de lagartas, nível de controle preconizado pela Embrapa, 10 lagartas por metro é o momento de fazer a aplicação. Como que é calculado esse nível de controle? É basicamente extrapolando o dano que ela pode causar versus o custo de uma aplicação de inseticida. Na situação de preço da soja atual, eu diria que perder qualquer produtividade tem um impacto bastante grande em reais, né? Em Sim, dinheiro, a gente vai ter sim. um impacto bastante grande. E aliando a isso aí, a questão operacional também. Muitas vezes existem áreas extensas, né? Então, se o agricultor tiver com 10 lagartas naquele talhão, ele sabe que quando ele chegar na aplicação lá no último talhão, provavelmente ele já vai ter uma população muito maior. Então, aí depende muito dessa estratégia, como eu disse, de talvez não necessariamente seguir as 10 lagartas, mas sim seguir a sua situação, né, para que você não tenha problema lá na frente. Um adulto desse chega a colocar de 500 a 800 ovos. Claro que nem todos vão chegar à fase adulta, mas é um crescimento de população em progressão geométrica. Né? Então é importante, de fato, estar atento, conhecer o histórico da área, e entrar no momento que vamos dizer, de certa forma também funciona para ele, né, na questão operacional. Como eu disse, tem chuva, tem a Uhum. questão de disponibilidade do produto, disponibilidade do próprio maquinário, né? Então isso normalmente é adequado um pouco de acordo com cada situação. Rapidamente falando, o outro sistema que a gente tem de detecção, ele é baseado em armadilhas. Né? Então, o que faz a armadilha? A armadilha funciona como um atrativo para os adultos. Né? Dentro dessa armadilha tem um feromônio que vai atrair as mariposas para lá, e baseado na contagem desses adultos, é possível determinar que as lagartas estarão na área em alguns dias. Né? A FMC tem um sistema chamado ARC, que ele basicamente pega esses dados e, através de um algoritmo, ele determina o melhor momento para que se aplique um produto para o controle dessa praga. O ARC ainda não está no Brasil todo, né? Ele está na Bahia, ele está no Mato Grosso, ele está no Rio Grande do Sul, ele está em perspectivas de ir para Goiás. Ainda é uma ferramenta que a gente está desenvolvendo, né? Ela está desenvolvida, mas a gente está entrando em novas áreas. Então, mas o recado é bem simples, né? Monitorar e estar preparado para tomar ação. Essa é o grande segredo aí para a gente controlar a Spodoptera e minimizar o dano que ela pode causar na nossa lavoura. E atenção também com essa proliferação, né? Porque às vezes você está numa área que não tem o problema aí da Spodoptera, mas isso não te livra da situação, principalmente com o crescimento aí, o desenvolvimento aí dessa espécie em regiões diferentes do país, certo? Exato. Você tem áreas vizinhas, né? E como eu disse, é uma praga que tem um potencial alto de proliferação. Né? Então, muitas vezes, o agricultor não tem esperado as 10 lagartas, né? Mas se ele tem uma situação que ele já percebeu a presença da praga, ele sabe que ele tem bastante área para cobrir em poucos dias, e ele tem a opção de um produto que vai dar esse período de proteção mais estendido,
ele pode decidir que a melhor opção para ele é entrar antes desse nível de controle. Então, a gente não está aqui preconizando que seja feita uma aplicação desnecessária, mas sim adequada à realidade de cada um, olhando todos esses aspectos operacionais. E principalmente baseado no que a pesquisa está mostrando, que é realmente o aumento da presença dessa espécie, né? Principalmente nas lavouras de soja. Exatamente, Alexander. A pesquisa ela costuma ser um sinal muito claro para a gente. A gente trabalha com esse tipo de dados já há algum tempo, né? E eu tive nesse mercado quando o principal problema da soja era a principal lagarta da soja era a anticars. E através da pesquisa a gente começou a detectar um crescimento de Chrysodeixis, e isso se confirmou, né? A própria Helicoverpa também foi dessa forma. A Helicoverpa foi um pouco mais rápido, né? A Helicoverpa ela veio de um ano para o outro e já fez um boom, né? Mas a Spodoptera a gente vinha acompanhando isso no campo, né? E da forma com que a coisa virou, a gente acha que é muito importante o produtor tá conscientizado, né? Tá sabendo desse problema e tá ligado no campo. Precisa realmente voltar a monitorar e estar preparado para entrar no momento certo. Boa, Sérgio. Bela dica, então fica para você, produtor, essa informação importante dessa presença maior de Spodoptera, principalmente na soja. Obviamente, monitoramento de milho e algodão segue da mesma forma, é preciso que esse monitoramento continue sendo feito, inclusive para evitar que essa lagarta ela migre para outra cultura, ou pelo menos essa transição seja minimizada aí com os possíveis controles, né? Mas o fato é que esse aumento tem aparecido aí no campo, principalmente no uso dos inseticidas para controlar especificamente esse tipo de lagarta, e agora confirmado pela pesquisa do Instituto Spark, trazida aqui para a gente no Notícias Agrícolas através do Sérgio Catalano da FMC. Meu caro, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de compartilhar essa informação com a gente e parabéns por promover aí essa semana de discussão mesmo sobre o tema. Isso é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está começando uma safra que me parece ser uma excelente safra com grande potencial aí de produção, né? Exatamente, Alexandre, eu que agradeço, e se você me permitir, uma das ações dessa Semana Nacional de Combate à Spodoptera, que acontece de 25 a 29 de outubro, a gente vai fazer uma live com 3 especialistas, né? A professora Jurema, o Fábio Silva, que é o nosso especialista em P&D, o José João Gomes, que é o gerente técnico lá da AMAGE. Então, essa live vai acontecer no dia 27, às 5h20 da tarde, e vai ser transmitida pelo canal do YouTube da FMC. Então, vai ser um momento onde a gente vai detalhar um pouco mais e realmente entrar em mais profundidade, trazendo diferentes visões, né? A visão da pesquisa, a visão do campo, da prática, a visão da FMC. A gente aqui acorda todo dia para buscar uma solução melhor para o agricultor, alguma coisa melhor do que hoje esteja no mercado. Então, vai ser uma oportunidade de realmente ter uma informação mais detalhada, né, mais específica até, e aproveitar para tirar dúvidas também. Boa, Sérgio. Obrigado, viu, pela participação. Volte sempre. Obrigado, Alexander. Até a próxima. Um abraço. Tá aí, Sérgio Catalano, gerente de portfólio de inseticidas da FMC, alertando, portanto, para uma pesquisa feita recentemente pelo Instituto Spark sobre o aumento da população de Spodoptera, lagarta Spodoptera, na cultura da soja, tá certo? A gente agradece muito a participação e a dica, e é o alerta feito a você, então, para prestar atenção no que está acontecendo aí na sua região, na sua área, principalmente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais.
No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.